Boa noite, queridos pais. Ah, é um momento muito precioso podemos estar aqui juntos, porque nós juntos somos nós somos aqueles que têm encargo pela próxima geração, a geração dos nossos filhos, correto? E meu intuito é falar um pouco sobre o panorama atual, o que o inimigo quer fazer e o cuidado que nós precisamos ter para com os nossos filhos, principalmente na faixa da adolescência. Algumas coisas nós precisamos fazer uma pergunta a nós mesmos, que é: o que nós queremos para os nossos filhos? Qual é o nosso sonho para eles? É um sonho igual ao sonho do mundo ou igual ao sonho que Deus tem para com os nossos filhos? Muitas vezes, nós olhamos para os nossos filhos como se fossem somente nossos filhos e não percebemos que eles pertencem ao Senhor. E aí, pelo fato de não termos essa percepção, nós não agimos adequadamente. Nós não temos o cuidado, a atenção que deveríamos ter. Meu pai sempre dizia para nós, quando éramos pequenos: vocês não são meus, vocês são do Senhor. Vocês são vidas que o Senhor confiou a mim para eu cuidar de vocês por Ele, certo? Ele confiou a mim para que eu pudesse, então, levá-los a conhecer a Deus, que é seu verdadeiro Pai. Meu pai sempre dizia isso para nós. A minha função é fazê-los conhecer a Deus como verdadeiro Pai. Porque eu, como pai, eu sou temporário. No dia que vocês ganharem o Senhor, se converterem, Deus será seu pai e será seu pai para sempre. Então isso faz toda a diferença. Como nossos filhos são vidas que Deus confiou a nós, nós precisamos saber que um dia nós vamos prestar contas deles. Deus disse: eu confiei a você as vidas de tais pessoas, que exatamente são os nossos filhos, né? E como nós vamos prestar contas? Daí Deus vai dizer onde eles estão. E aí nós precisamos também ver algumas coisas, o tipo de viver que nossos filhos têm. Agradam a Deus ou não? Nós precisamos ver que nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, a iniquidade está operando. E em Mateus 24:12 diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E isso nós estamos vendo na sociedade atual, porque a iniquidade está se multiplicando, o amor está esfriando. Não sei se você sabe, tudo nesse mundo vai contribuir para que seus filhos não amem vocês. Tudo que vai acontecer nesse mundo está acontecendo para que seus filhos amem o mundo, ame as trevas, ame o pecado, ame a iniquidade e, no fim, ame anticristo. Essa é a tendência do mundo. E nós precisamos ter essa percepção. O mundo vai fazer de tudo para que seus filhos não amem vocês. Vocês querem fazer tudo porque vocês amam seus filhos, vocês vão fazer de tudo para que seus filhos amem vocês, é claro. Mas o mundo vai fazer com que isso não aconteça. Hoje,
Quantos filhos se importam com os pais? Isso é um fato que nós precisamos ver. Porque o mundo trabalha nesse sentido. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 fala, dentre as características, né, dos últimos tempos, tempos difíceis, uma das características é desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Então, isso é o que o mundo vai fazer com que seus filhos não os obedeçam, sejam ingratos para com vocês e irreverentes. Quando você percebe que a Bíblia fala do que o mundo vai fazer com seus filhos, você deve ter temor. Aí você deve perceber, eu não quero que isso aconteça com meus filhos. Qual é a maneira de salvar seus filhos dessa situação? É salvá-los desta geração, é levá-los a conhecer o Senhor. Então, qual é a característica do mundo de hoje? O meu medo é que nós vivamos como o mundo de hoje vive, como as famílias do mundo de hoje vivem. Se você perguntar hoje para os filhos, quem são seus pais? Eles dirão, são gente grande que vivem junto comigo dentro da mesma casa. Os pais são somente gente grande que vivem junto com eles. Não tem afeição, não tem conexão, não tem cuidado. Até uma certa idade, sim, mas quando atinge a adolescência, a rebeldia entra, vai tudo por água abaixo. Por quê? Porque os pais não conviveram com os filhos. Hoje, a característica do mundo é que os pais e os filhos são simplesmente pessoas que vivem juntos debaixo do mesmo teto. Não tem afeição, não tem relacionamento. Os filhos são entregues aos cuidados de outros. A educação é na escola. Em casa é com babá. Claro, pessoas que têm menos posses não cuidam, não têm babá, mas deixam para outros cuidarem. E aí, essas outras pessoas semeiam tudo que não presta nos seus filhos. É isso que está acontecendo hoje. Toda a educação é terceirizada. Os professores de hoje já não são como os de antigamente. Você pode ver, os professores hoje já semeiam essas ideologias nos nossos filhos, desde pequenininho. E pelo fato dos pais não terem tempo com os filhos, acabam satisfazendo todos os desejos dos filhos, por quê? Porque sentem-se devedores. Eu não tenho muito tempo com ele, porque está todo mundo trabalhando hoje, não é? Daí, quando os filhos querem alguma coisa, dá tudo que o filho quer. Nunca dizem não para os filhos. Tudo isso acaba destruindo os filhos. Não lhes dão responsabilidade. E hoje nós vemos geração de filhos de 30 a 40 anos ainda morando com os pais e não fazendo nada. Gastam dinheiro dos pais, não fazem nada. Não têm responsabilidade. Não querem sofrer, porque desde pequeno os pais não permitiram que eles sofressem. Dão tudo que os filhos querem porque estão subornando os filhos. E também não dão uma referência humana e espiritual. E os filhos acabam sendo cópias exatamente das pessoas do mundo.
O que eu estou falando é o que está acontecendo hoje. E, infelizmente, em muitas famílias de irmãos. Infelizmente. Por quê? Porque as crises vêm, os problemas estouram e nós somos chamados para ajudar. Poderiam ter evitado isso? Poderiam. Poderiam, mas não fizeram. Esse é o nosso temor. Por isso, essa pergunta, o que nós queremos para os nossos filhos? Lembrem-se, se você não está semeando o Senhor, o mundo está semeando Satanás. Se você não está semeando a palavra de Deus, o mundo está semeando todo o lixo no interior deles. Alguém está semeando. E o mundo hoje, as ideologias, estão destruindo o conceito de família. Família já não é mais aquela família biológica, os pais e as mães que geraram. Estão criando outros modelos de famílias. Modelos cujos vínculos são somente afetivos. Ah, você não gosta aqui? Então escolhe aquela outra pessoa para ser seu pai. Isso, o mundo vai caminhar para isso. Porque tudo isso é obra do inimigo de Deus. E o meu temor é que ainda tem muitos pais dormindo. Eles só serão salvos se conhecerem o Senhor. Eu sempre digo para os pais e para muitos avós, Satanás e Anticristo não quer gente, nós somos já gente velha. Ele quer nossos filhos e netos. Satanás diz, eu não quero você. Seu filho e seu neto vão adorar Anticristo. E muitos pais não percebem isso. Não dão valor às coisas espirituais. Não se dedicam a criar um relacionamento com os filhos, um relacionamento de pais para filhos, não cultivam o sentimento de família, não cultivam o valor da família, não cultivam os valores espirituais, não cultivam os valores humanos. E mesmo nessa época de pandemia, quando o tempo está quando tem mais tempo para estar juntos dentro de casa, não usam para criar o relacionamento, mas ficam ali assistindo séries, assistindo futebol. E todo esse tempo de convívio, que deveria ser de convívio, está sendo jogado fora. Você sabe, Gênesis 4:1 tem um registro do primeiro filho, Caim. O que significa Caim? Adquirido com o auxílio do Senhor. É o Senhor que dá. Salmo 127, versículo 3 diz, herança do Senhor são os filhos. O fruto do ventre, seu galardão. Então, os filhos são herança do Senhor. É o Senhor que nos dá. Mas hoje, que tipo de viver existe nesse mundo? O que está em Ezequiel 16, a partir do versículo 17, que diz o seguinte, tomaste as tuas joias de enfeite que eu te dei do meu ouro e da minha prata. O Senhor disse assim, eu dei ouro e prata para você, e você pegou essas joias
e você fez estátuas de homens. Aqui diz, fizeste estátuas de homens e te prostituíste com elas. O Senhor está falando, o que eu estou dando para você, você está usando para ir contra mim. Isso no que diz respeito às riquezas. Diz assim no versículo 18, tomaste os teus vestidos bordados e as cobriste, o meu óleo e o meu perfume puseste diante delas. Eu dei para você óleo e perfume e você pôs isso tudo diante dos ídolos. O meu pão que te dei, a flor de farinha, o óleo e o mel com que eu te sustentava, também puseste diante delas em aroma suave. E assim se fez, diz o Senhor Deus. Deus está dizendo, tudo que eu dei para vocês, pais, vocês estão dando para o mundo, vocês estão oferecendo para ídolos, vocês estão fazendo as coisas contra a minha pessoa. E o mais grave é que está no versículo 20, demais, tomaste a teus filhos e tuas filhas, que me geraste, e os sacrificaste a elas para serem consumidos. O Senhor disse, você gerou filhos e filhas para mim, mas você está sacrificando seus filhos para os ídolos, para serem consumidos. Se você hoje não cuida do seu filho, dando para ele uma palavra, um amor, carinho, dedicação, falar de Deus para os seus filhos, você coloca seus filhos com um telefone, com um tablet, diz, não me incomoda, olha isso aqui. Você está oferecendo seus filhos para os ídolos. O Senhor diz, os filhos que você gerou para mim, você está sacrificando para os ídolos. Fazendo exatamente o que Faraó fez, Atos 7, versículos 19 e 20, este outro rei tratou com astúcia a nossa raça, torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos para que não sobrevivessem. Foi o que aconteceu ali no livro de Êxodo. Faraó obrigou os pais a matarem seus filhos. E o que é triste é que hoje isso está ocorrendo, inclusive no nosso meio. Pais estão matando os filhos. Sabe, os tempos finais, qual é a característica? Mateus 10, 21. Um irmão entregará à morte outro irmão. Olha só, dentro da mesma família. O irmão vai entregar à morte outro irmão. Por quê? Porque a família não foi cultivada. E o pai ao filho. O pai vai entregar o filho à morte e o filho. Filhos haverão que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Filhos matarão pais. Marcos 13, 12, um irmão entregará à morte outro irmão e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Então, a palavra de Deus mostra exatamente isso. Amados pais, o mundo está caminhando para isso. O que você está fazendo para que isso não ocorra na sua casa? Está fazendo algo ou está deixando o barco correr? Se você deixar o barco correr, vai acontecer isso aqui que a Bíblia diz. Quantos investem no futuro espiritual dos filhos? Quantos acompanham os filhos, conduzem pela mão os filhos a andarem no caminho do Senhor? Quantos encorajam seus filhos a participar das reuniões? Quantos oram junto com seus filhos? Quantos leem a Bíblia junto com seus filhos? Quantos têm conversa com seus filhos? Fala, filho, qual é o seu problema? Fala para mim, eu sou seu pai, eu amo você.
Eu quero orar junto com você. Quantos gastam tempo com isso? Eu sei que hoje nós não temos reuniões presenciais, mas eu sei que quando havia, muitos pais não queriam levar os filhos para as reuniões presenciais. Por quê? Ah, eu quero assistir meu futebol. Está semeando essa situação negativa na sua própria casa. Desculpe falar assim, mas eu tenho uma responsabilidade espiritual. Eu tenho que falar o que a Bíblia diz. Eu quero que vocês aproveitem agora esses tempos finais, porque em Malaquias capítulo 4, versículos 5 a 6 diz: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você sabe, quando o coração dos pais não está voltado aos filhos e o coração dos filhos não está voltado aos pais, qual é o resultado? Maldição na família. Mas o Senhor está falando que no final dos tempos, o Espírito vai fazer uma obra que é de converter o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais. O Espírito vai fazer. Você vai ou não vai cooperar? A questão da comunhão com seus filhos é muito importante. Salmo 78, de 3 a 8, eu gosto demais dessa porção, e quase todas as vezes que eu tenho comunhão com os pais, eu cito essa porção. Aqui diz: o que ouvimos e aprendemos, preste atenção, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Aqui nós vemos pais contando algo aos filhos. Aqui nós vemos pais ensinando algo aos filhos. Por isso o versículo diz: o que ouvimos, ouviram porque pais contaram, aprenderam porque pais ensinaram. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração. O que nós aprendemos, nós não vamos encobrir, esconder dos nossos filhos. Nós temos que contar a essa próxima geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Os nossos filhos precisam conhecer quem é o nosso Deus, o poder do nosso Deus, os feitos do nosso Deus em nossa vida e no meio do povo de Deus. Versículo 5, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Ele ordenou: vocês têm que transmitir a seus filhos o que eu dei a vocês. Está vendo? Precisa gastar tempo, precisa conversar. Eu oro todos os dias pelos meus netos. Uma vez por semana, eu tenho uma reunião via Zoom com os meus netos. E eu conto para eles o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na história da família, o que Deus fez no meio do seu povo. Eu conto a eles as experiências. Nós temos que contar às outras gerações. Eu oro todos os dias: Senhor, salva os meus netos. Porque meus filhos, louvado seja o Senhor, já são salvos.
ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer. Então, transmitir aos filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes. Então, nós contamos para os nossos filhos, para que um dia, quando eles tiverem seus filhos, eles também contem. Versículo 7, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Tem que gastar tempo, tem que conversar, tem que criar relacionamento. Se você não cria um relacionamento, o que vai acontecer? Quando atingir a adolescência, seus filhos criarão conexão com outras pessoas. Pessoas más tratarão de criar uma conexão com seus filhos. E pelo fato de vocês não terem conexão com seus filhos se conectarão com pessoas do inimigo e vocês perderão seus filhos. Eles confiarão nesses maus amigos, não confiarão em vocês. Nós sabemos o que nós estamos falando. Nós trabalhamos em regime de emergência, tratando de salvar famílias. Por quê? Porque no tempo que deveria semear, não foi semeado. Nós temos que cuidar deles. 1 Samuel 22, 28, quando fala de Samuel, da Ana, mãe, cuidando de Samuel, diz assim: Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for um menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: faze o que melhor te agrade e fica até que o desmames. Tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito até que o desmamou. Havendo desmamado, levou consigo, com um novilho de 3 anos, um éfa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. Disse ela: meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali o Senhor. Nesse final do versículo 28, na versão corrigida diz: e ele adorou ali ao Senhor, referindo-se a Samuel. Então você pode ver, a mãe criou o menino até desmamá-lo. Desmamar significa o quê? Agora já sabe comer sozinho. Então, nós temos que cuidar dos nossos filhos até que os desmamemos espiritualmente. Até que eles saibam comer sozinho, saibam ter um relacionamento pessoal com o Senhor. E Samuel foi desmamado e entregue ali para Eli. E olha só, Samuel conviveu com os filhos de Eli, que eram malignos, mas ele não recebeu influência maligna. Por quê? Porque havia sido desmamado. Já havia sido semeado no interior deles a palavra de Deus. A responsabilidade de criar os filhos é dos pais. Deus não vai pedir da igreja as contas dos adolescentes.
Deus vai pedir dos pais a conta dos adolescentes. Cada pai dos seus filhos. A igreja está aqui para ajudar. O serviço de adolescentes é para ajudar os pais, não para substituir os pais. Vocês, pais, são os que têm a responsabilidade. Nós faremos de tudo para ajudá-los. Mas o que nós estamos vendo é que nós fazemos, os pais não fazem nada. Não estou falando de todos. Mas tem pais que não fazem nada. Quando pedimos ajuda, não cooperam. Isto quer dizer, estão fazendo de tudo para matar seus filhos. Desculpe a palavra dura, mas é uma palavra reta do Senhor. Nós ficamos desesperados, porque toda hora nós estamos trabalhando em regime de emergência para salvar. Pais que não atenderam os nossos clamores 10 anos atrás, hoje estão colhendo sofrimento, choro. A igreja vai ajudar. O serviço de adolescentes vai dar tudo o que é possível. Mas a responsabilidade é de vocês, pais. Nós vamos ajudá-los. Não pense que a responsabilidade é nossa. Não é. Nós recebemos uma missão do Senhor de ajudar a cuidar. Por quê? Porque seus filhos têm que ter uma percepção. Eu pertenço a um povo, que é o povo de Deus. A minha família pertence ao povo de Deus. Nós somos um povo diferente. E é a igreja que vai dar essa noção de povo. Mas a educação espiritual começa em casa. Que nessa noite, eu espero, todos possam ser despertados. Ainda dá tempo. E vamos trabalhar juntos para que nossos filhos adolescentes sejam vencedores, façam parte desse exército de jovens, desse exército da aurora. As minhas palavras ficam por aqui.